É isso que está em jogo nesse momento, nessa votação e nesse relatório que foi apresentado pelo Paulo Magalhães. Eu não estou lutando contra o Paulo Magalhães. Eu estou lutando, Paulo Magalhães é o fantoche que foi comprado. Eu estou lutando contra o orçamento secreto que está presente diretamente na confecção daquele relatório. E isso fica tão claro, deputado, porque eu confesso, mais um trechinho aqui, nessa condição, depois do enfrentamento que o senhor teve com ele, deputado. Nós temos a mesma preocupação de segurança e nós temos segurança. Então, a gente tem estratégia, tem pensamento de segurança, tem um plano relacionado a isso, né? Até para, de alguma forma, te tranquilizar. E agradecendo a tua solidariedade e preocupação. Em relação a esse caso que você citou, quando meu cunhado foi assassinado, houve uma orientação solicitando a existência de uma escolta da Polícia Legislativa. A escolta foi concedida e a escolta tinha que ter a sua revalidação. Sam, então, procura o Lira como presidente da Câmara e ele diz, pode contar, com certeza, revalidação está dada. Inclusive, ele vira para a Sam e diz o seguinte, é chato, né, andar com segurança. Ele chega a utilizar essas palavras, porque eu subo à tribuna e faço uma cobrança moderada à ausência de pessoas nas galerias, naquela sessão que tinha sido proibida por ele, ele foi e cortou a escolta dela. É disso que o senhor Arthur Lira é capaz. Daí, vocês podem aferir o resto. É inaceitável. Deputado, é claro que... Vou segurar um pouco aqui, Kiko, só para retomar esse recorte da entrevista, depois a gente vai avançando um pouco. Quando o irmão da deputada Sâmia é assassinado no Rio de Janeiro, isso é 5 de outubro do ano passado. Ele estava em uma conferência médica, né? Ele era médico, tinha 35 anos de idade, e ele estava com mais 4 colegas. E eles estavam no Hotel Windsor, na Barra da Tijuca, e foram, ali, meia-noite, 1 da manhã, foram no quiosque na frente, tomar uma cerveja, provavelmente, aquela coisa, estamos numa reunião aqui e tal, descem homens armados de um carro e destroem eles a bala. Mais de 20 tiros. Um ainda volta para conferir e atira de novo, né? Ele chegou a ser levado com vida para o hospital, mas acabou não resistindo aos ferimentos. Um dos médicos ficou ferido, os outros todos foram assassinados. Eu não posso, aqui, de forma nenhuma, levianamente acusar ninguém. Eu não sei qual a motivação, até hoje ninguém foi preso, até hoje a polícia trata com a ideia de que foi um engano, assim, né, que foram, enfim, caras errados na hora errada, mas trata-se do irmão de uma deputada combativa, esposa de um deputado combativo e que tem muitos inimigos. Isso eu posso dizer. E que foi executado a nada. Que foi executado sem nenhum tipo de justificativa até hoje. Nunca foi comprovado nenhum tipo de pertencimento a nenhuma circunstância do irmão da Sâmia que justificasse, né, uma rivalidade com alguém, um desafeto, nada. Isso é dia 5 de outubro, Kiko. No dia 5 de outubro, o próprio Arthur Lira já encomenda uma nota de solidariedade lançada em nome da Câmara dos Deputados, luto, aquela coisa toda, e na própria nota ele já bota: estou solicitando escolta da Polícia Legislativa para a deputada. E pedirei informações de apuração junto ao governador Cláudio Castro e o ministro da Justiça, Flávio Dino. Você colocou solidário, entre aspas. Isso é dia 5, Kiko. No dia 11, o Glauber sobe à tribuna, a Sâmia não está lá. Ela está numa outra comissão. E ele faz uma crítica, como ele disse, moderada ao Arthur Lira, porque ele acha, enfim, um erro, né? As galerias estarem fechadas para o ingresso de pessoas populares por um tema que seria debatido, que é algo completamente natural dentro da Câmara. O Arthur Lira tinha encerrado essa possibilidade no momento. Naquele mesmo dia, teria que ser renovada a escolta. E a Sâmia foi informada por assessores da mesa diretora que a escolta não seria renovada. Eu estou falando do dia 11, isso é 6 dias depois do crime. Ela procura a mesa diretora que não dá nenhuma satisfação para ela. E até hoje eles não têm satisfação do porquê que eles tiveram a escolta da Polícia Legislativa retirada. E só fica isso. Arthur Lira foi criticado pelo Glauber e tira a escolta da Sâmia no mesmo dia. Isso é muito podre, Kiko. Isso é para atingir o Glauber, isso é para criar uma instabilidade.
né, no mínimo curioso, para não dizer suspeito também, mas vamos combinar que é outro elemento que passou batido na ordem do sufocamento de notícias que você lembrou que a gente passa todo dia, mas que é algo escandalizante. O irmão de uma deputada assassinada, ela pede salvaguardo da Polícia Legislativa, tem isso dado uma semana, na semana seguinte não é renovado, porque simplesmente o presidente da Câmara foi criticado. Veja, não estamos falando nem das investigações do Glauber, estamos falando de uma crítica pontual sobre não abrir as portas para populares entrar numa sessão do Congresso. É muito grave, Kiko. É muito grave, é um absurdo. E uma coisa ali que precisa ter também uma resposta institucional, né? Porque eles estão querendo, claro, fazer sangrar a esquerda. O deputado Glauber Braga é um guerreiro, um lutador, e um cara que faz muita diferença aí no Congresso, totalmente tomado por fascistas. Esse é o movimento do Arthur Lira para tirá-lo da frente. E eu acho que é uma causa para a gente abraçar. O DCM vai continuar nessa batalha. E o Thiago fez uma entrevista muito boa com o deputado ontem, que ele esclarece um monte de pontos, faz também, por sua vez, denúncias pesadíssimas contra o esquema todo ali, né? O Glauber está sendo perseguido pelo sistema, aí sim. Num Congresso, num ambiente que é tomado por delinquentes, né? Por gente ali desqualificada, por bandido, por gente que é absolutamente também cínica, hipócrita, que vive arrotando a defesa de liberdade de expressão e aí caçando a palavra dos outros, caçando deputado, processando. A Júlia Zanata processa o TCM, mais um monte de gente, a Amanda, nossa colega, entre outros, né? Exatamente. O Glauber faz o corpo a corpo ali, junto com a Sâmia também, que é incrível. Eles são um casal. O Vinícius Segala se emocionou em determinado na live que a gente estava passando, inclusive o discurso do deputado Glauber Braga. Ele falou: queria que Glauber fosse meu pai e Sâmia minha mãe. Nesse momento, a gente achou melhor encerrar a live, mas foi um momento bonito. Né? Foi bonito, mas a imagem na minha cabeça agora ela me perturba um pouco, Kiko. Também. Como o Baracy com o relacionamento aberto dele. Me perturba um pouco. Como o Viaro andando no corredor com a sua corrente do PT lá, com a sua cordinha do PT, gravando vídeo. Me perturba um pouco. Com você confessando que dorme seminu também. Também, né? O Baracy, se prepara, que o Baracy não costuma deixar esse tipo de recado passar batido, não. Não, mas é o tipo de coisa que a audiência não precisa ficar sabendo e justifica que eles não estejam engajando hoje, né? Eles não querem esse tipo de coisa. O Kiko, 13 horas atrás agora, a gente tá falando e os algoritmos mexendo, 13 horas atrás, CNN Brasil.